Hoje é o segundo encontro dessa série de mensagens Bom Trabalho. E a gente gostaria de conversar um pouquinho, seguir refletindo sobre a importância que é nós entendermos que temos um bom trabalho pela frente. Esse bom trabalho, ele tem a ver quando você se envolve em uma comunidade cristã, ajudando a arrumar a mesa do café. Vocês viram como estava bonita a mesa do café hoje? Olha que legal, alguém que se envolveu com a mesa do café, alguém que se envolveu com a música, que ensaiou durante a semana, né, Rubem? E hoje chegaram mais cedo para deixar tudo em ordem aqui. É uma maneira de você se envolver com aquilo que Deus está fazendo. Mas não é disso que a gente quer falar durante essa série de mensagens. Nós queremos falar sobre a sua atividade profissional que você exerce durante a semana, que você exerce de segunda a sexta, de segunda a sábado, talvez até de segunda a segunda, onde você está inserido em um ambiente onde você se comunica com pessoas que não são cristãs, que nem acreditam em Deus, onde você interage com diversas e diferentes pessoas. Ah, mas eu não estou trabalhando no momento, eu sou do lar, ou eu estou desempregado, desempregada. De qualquer forma, você exerce uma atividade onde você se comunica com outras pessoas, seja cuidando dos seus filhos, seja cuidando da sua casa, seja você procurando trabalho e interagindo com um grupo específico de pessoas para que consiga uma recolocação no mercado de trabalho. Fique atento para o que Deus quer falar com você nessa manhã. Por quê? Porque nós entendemos, olhando para essa frase de Bill Hybels, que a igreja local é a esperança do mundo. Gente, presta atenção nisso. A esperança para Curitiba, para que Curitiba seja uma cidade mais abençoada, mais bonita, mais coerente com os valores do reino de Deus, Curitiba não precisa de mais uma marcha para Jesus. Curitiba não precisa de que os discípulos de Jesus dessa cidade façam atos, entre aspas, proféticos nas encruzilhadas da cidade. Curitiba não precisa, para ter mais esperança, de que você use uma camiseta. Se você quiser usar, fique à vontade, está tudo bem. Mas assim, Jesus te ama. E Jesus vai transformar a nossa cidade. Nossa cidade é do Senhor Jesus. Você expressar isso na sua camiseta, de verdade, comunica muito pouco. Mas nós, igreja, somos a esperança do mundo, a esperança de Curitiba. Mas que ações práticas, se não é a marcha para Jesus, se não é uma camiseta, se não é uma coisinha que eu posso usar que sinalize para a minha cidade que ela é de Jesus, então, que ações práticas a igreja local precisa desenvolver para levar esperança ao mundo? Que ações práticas nós podemos ter? Porque, espera aí, nós não somos perfeitos, nós somos falhos, nós somos humanos e a própria palavra, a Bíblia, diz que nós somos de fato falhos. O salmista diz que Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, que nós somos nada, que nós somos limitados, pecadores, finitos. Agora, nós precisamos entender que, apesar de sermos falhos, apesar de sermos pecadores, existem ações que nós podemos ter participando daquilo que Deus está fazendo na história, onde nós levaremos esperança ao mundo, especificamente à nossa cidade. O estudioso Robert Bellah, a respeito do comportamento do ser humano, a respeito desse individualismo crescente, desse mundo, cada um por si, Deus por mim, que nós vivemos, olha o que ele diz: estamos nos encaminhando para uma validação ainda maior da sacralização do indivíduo. Mas nossa capacidade de imaginar uma estrutura social que mantenha as pessoas unidas está desaparecendo. Como nós seremos esperança para Curitiba? Como nós, igreja local, seremos esperança para Curitiba, se na verdade nós somos um apanhado de indivíduos reunidos aqui pura e simplesmente? Deus não nos criou para que sejamos indivíduos reunidos aqui coletivamente. Ele nos cria para que sejamos uma comunidade. E essa sacralização da individualidade é algo que está nos fazendo perder essa noção dessa vida comunitária. E, consequentemente,
nós perdemos de vista o fato de que a igreja, sim, pode ser esperança para Curitiba. Ele continua: para que a diferença seja real, haja uma diferença de verdade, teria de haver uma reapropriação do conceito de vocação ou chamado, um retorno à noção de trabalho, sob uma nova ótica que o veja como contribuição para o bem comum e não meramente como meio de progresso individual. Robert Bellah está afirmando que uma maneira de nós nos reapropriarmos dessa vida comunitária e de nos afastarmos dessa sacralização da individualidade, do individualismo, melhor dizendo, nós precisamos resgatar, reapropriar o conceito de vocação, de trabalho, de que nós abençoamos a nossa cidade, de que nós estamos em missão, não quando nós estamos vestidos de uma forma específica porque estamos servindo a Deus, a nossa igreja local, também, mas mais do que isso, nós estamos abençoando a nossa cidade, estamos em missão quando estamos vendendo, lá na empresa onde você trabalha, vendendo um produto ou um serviço, quando você está limpando a sua casa, quando você está argumentando diante de um juiz por ser advogado, quando você está como médico procedendo, dando um diagnóstico para uma pessoa que procurou você, nas diferentes áreas onde estamos inseridos, nós estamos abençoando a cidade. E quando fazemos isso, estamos tomando posse novamente dessa noção comunitária que a nossa cultura insiste em nos fazer esquecer. O pastor Tim Keller, pastor que foi pastor em Manhattan, Nova York, durante muito tempo, faleceu recentemente. Olha o que ele fala a respeito do que o pecado faz com a gente. O pecado não afeta somente a vida pessoal e privada. O pecado me faz ser uma aberração daquilo que eu deveria ser. Me faz eu ser violento, iracundo, mentiroso, egoísta, orgulhoso. Mas não apenas isso. O pecado também afeta a vida pública e social e, em particular, o trabalho. Como vimos em Gênesis 1 e 2, Deus nos criou para o trabalho. E acabamos descobrindo que o trabalho se torna, debaixo do pecado, um sofrimento. Por que hoje, daqui a pouquinho, gente, meio-dia, 1h, 2 em diante, começa a chover memes no Insta, nas redes sociais, a segunda está chegando. Não é verdade? Não começa? A galerinha começa a postar e tal. Meu Deus, olha a segunda está vindo. E amanhã, galera, a segunda começa a postar também. Poxa, a semana começou e tal, papapá. Por que isso acontece? Porque no nosso trabalho, de fato, existe uma perspectiva de peso. Existe, sim, uma perspectiva de fardo. E essa perspectiva não é a ideia de Deus. Essa perspectiva é uma consequência do pecado. A Bíblia conta para a gente que Deus nos criou a mim, criou a você, à luz da vontade dEle, para que tivéssemos um relacionamento perfeito com Ele, e perfeito uns com os outros, e perfeito com o trabalho. Era para você acordar cedo, trabalhar muito, e dormir cansado e satisfeito. Cansado e satisfeito, para no outro dia recomeçar. Mas a Bíblia diz em Gênesis 3 que algo aconteceu, um intruso entrou na história, a Bíblia chama isso de pecado, e o pecado nos desconecta de Deus e traz algumas consequências. Uma delas é que o trabalho se tornou um fardo, se tornou um peso. Essa é uma perspectiva do trabalho. Nós queremos resgatar, à luz dessa série de mensagens, capacitados pelo Espírito Santo, a outra perspectiva a respeito do trabalho. De que o trabalho pode ser um bom trabalho, redimido pelo Evangelho. Gente, nós precisamos olhar para o trabalho como sendo uma grande oportunidade para desenvolvermos a nossa fé. Porque muitas vezes eu converso com algumas pessoas e elas dizem o seguinte para mim: olha, Carlos, eu até não tenho dificuldades para entender Deus, eu gosto do que Deus fez na Bíblia, o que acontece ali, eu até gosto das histórias, e eu não tenho problema em estar num culto uma vez por semana. O que eu não entendo é como a minha fé pode dialogar com o meu trabalho. O que eu não entendo é o que a minha fé, o que Deus, o que Jesus tem a ver
com a minha vida de segunda a sexta. Isso não faz sentido para mim. E não faz sentido para você, porque a nossa cultura nos ensinou a departamentalizar a nossa vida. Então, assim, você tem uma caixinha, essa caixinha é a caixinha do trabalho. Então, assim, não mexam aqui, essa é a caixinha do trabalho. De segunda a sexta, das 8 da manhã de segunda às 18 de sexta, eu mexo com essa caixinha. Depois eu encosto essa caixinha e abro a caixinha do lazer. E aí, sextou, sexta-noite, sextou, sábado eu curto com meus amigos, com minha família. Aí, domingo, eu encosto essa caixinha por um tempo e abro uma outra caixinha, que é a caixinha da espiritualidade. E aí eu vou na igreja, agradecer a Deus e pedir para Deus abençoar a minha vida e a vida da minha família. Essa maneira de ver o mundo de forma departamentalizada não é a maneira que a Bíblia nos ensina a ver. A Bíblia nos ensina a olhar a vida como uma só caixa. Uma só caixa, moldada pela história que Deus conta a seu respeito. E dentro dessa caixa está o seu lazer, dentro dessa caixa está o seu trabalho, dentro dessa caixa está a sua família. Então, essa caixa moldada por Deus, ela te dá um guia, ela te orienta para como você pode trabalhar para a glória de Deus e para o bem das pessoas. Como você pode trabalhar de forma que você não enxergue no seu trabalho, na sua atividade profissional, apenas a perspectiva do sofrimento, mas que você enxergue, guiado pelo Espírito Santo, de que aquele lugar é um lugar onde você está em missão, para abençoar a vida de outras pessoas, para compartilhar dos valores do reino de Deus. É tempo, gente, de nós reconstruirmos isso. Eu não sei qual é a sua perspectiva a respeito do trabalho, mas eu quero convidar você para que juntos nós nos unamos para a reconstrução dos muros. Dos muros. Talvez você pense assim em algum momento, bom, como que eu posso ser mais útil para Deus? Como é que eu posso abençoar a vida de outras pessoas? Eu não sou pastor, eu não sei ajudar ali na igreja com a música, com as crianças, não tenho o que eu fazer. Não, você tem uma profissão. Você tem uma atividade profissional onde você é enviado como um missionário, como uma pessoa capaz de compartilhar dos valores de Deus, uma pessoa que está na missão de reconstruir os muros. E sobre isso, gente, nós, ao longo dessa série de mensagens, vamos falar a respeito da história de Neemias. A história de Neemias é muito legal, muito bonita, não é uma história tão conhecida, não é um livro que você acorda de manhã e fala, vou dar uma lidinha aqui em Neemias para o meu dia ficar melhor. Talvez você vai fazer isso em Salmos, né? Ou em um dos evangelhos. Mas o livro de Neemias é fantástico. E eu quero falar com vocês aqui rapidamente sobre o contexto, para que a gente possa conversar nessa manhã. O contexto de Neemias. O que acontece? Quando o livro de Neemias é escrito, o livro de Neemias é um livrinho curto, tem apenas 13 capítulos. Mas quando ele é escrito, faz 140 anos que Jerusalém havia sido atacada e destruída pelos babilônios sob o governo de Nabucodonosor. A nação mais forte naquele contexto é a Babilônia. A Babilônia oprime os países mais fracos e Nabucodonosor, então, orienta o seu exército para que invada Jerusalém, saqueie Jerusalém. E isso acontece 140 anos antes do livro de Neemias. Acompanhe comigo. Neste contexto, nesta invasão, o templo de Salomão foi queimado e destruído. O que era o templo de Salomão? Era o centro onde o povo de Deus, o povo de Israel, desenvolvia sua fé. Então, se o templo de Salomão foi destruído, foi queimado, eles perderam a referência espiritual deles. Isso é muito sério. Os muros e os portões foram destruídos. Se os muros e os portões foram destruídos naquele contexto onde as cidades elas eram muradas para a sua segurança, significa que não há proteção alguma em Jerusalém. Entra quem quer, saqueia quem quer, faz o que quer e bem entende ali dentro, porque não há muros, não há portões, não há proteção. E ainda, os bebês judeus foram levados ao cativeiro, ou seja, estes homens aqui de 2, 3, 4 anos, eles não vão crescer aqui, eles não vão nos defender, não há esperança de futuro para essa nação. É nesse contexto que começa o livro de Neemias. O povo de Deus está espalhado,
Quem ficou em Jerusalém está vivendo o caos. E é nesse contexto que começa o livro de Neemias. A gente viu na semana passada que, diante das notícias, Neemias pergunta a respeito para alguém que veio de Jerusalém. Neemias está na cidade de Suzã, na Pérsia. 140 anos depois, não é mais o Império Babilônio o mais forte, agora é o Império Persa, sob o governo de Artaxerxes. E o Império Persa tem uma de suas sedes principais na cidade de Suzã, e é lá que Neemias está como copeiro do rei. E ali, Neemias pergunta para alguém que está vindo de Jerusalém notícias a respeito de Jerusalém. E as notícias são terríveis. As notícias são de que Jerusalém continua destruída, os muros foram queimados, foram destruídos, quem ficou lá está sofrendo. Com essa notícia, Neemias se senta, chora, lamenta e ora a Deus. A partir disso, mais ou menos 4 meses depois, durante 4 meses, Neemias ele se prepara e ele aguarda a oportunidade de conversar com o rei da Pérsia, com Artaxerxes, para pedir para ele autorização e estrutura para que ele possa ir de Suzã para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém. Pois bem, Neemias consegue autorização para deslocar-se de Suzã até Jerusalém, com a finalidade de reconstruir a cidade. Então aqui a gente começa hoje, dando sequência ao que a gente falou na semana passada. Eu quero mostrar para vocês essa palavrinha, romá. Essa é a palavra para muro, para cidade murada, usada no livro de Neemias e em outros textos também no Antigo Testamento. Olha o que significa: uma barreira alta, construída ao redor de uma cidade com a finalidade de fornecer proteção aos moradores. Preste atenção nisso. Neemias, ele não está voltando para Jerusalém para, num primeiro momento, reconstruir os jardins de Jerusalém. Neemias não está voltando para Jerusalém para reconstruir os parques de Jerusalém. Neemias não está voltando, num primeiro momento, nem para reconstruir as casas de Jerusalém. A primeira coisa, a prioridade, é reconstruir os muros. Porque os muros são a estrutura que providenciam proteção para este povo, para os cidadãos dessa cidade. Irmãos, irmãs, nós temos vivido e temos sido expostos em nossos trabalhos à sacralização do individualismo, como disse Robert Bella. E o que isso tem a ver com você? Isso tem tudo a ver. Porque no seu ambiente de trabalho, você acaba olhando para a sua profissão, para o seu trabalho de segunda a sexta, como um lugar onde você ganha dinheiro. Como o lugar onde você ganha dinheiro para pagar as suas contas. E você, então, não se envolve com as pessoas que estão ali, não deixa que as pessoas se envolvam com você também, afinal de contas, aquela é apenas uma relação de trabalho. Mas eu quero dizer para você, nessa manhã, que nós precisamos reconstruir os muros. Reconstruir os muros para proteção nossa, para proteção da sua família e para o bem da nossa cidade. Nós precisamos reconstruir os muros. E a reconstrução dos muros, irmãos e irmãs, tem a ver com o mínimo. É o mínimo. É o mínimo a respeito da excelência. É o mínimo a respeito da integridade. É o mínimo a respeito da pontualidade. É o mínimo a respeito de como você executa o seu trabalho aos olhos das pessoas que cercam você. Construir ou reconstruir os muros trata-se do mínimo irredutível. É isso que Neemias está fazendo em Jerusalém. É isso que eles vão fazer. E é isso que nós precisamos fazer também nos ambientes profissionais onde estamos inseridos. Nós, o povo de Deus, discípulos, discípulas de Jesus, nós muitas vezes pensamos, eu estou generalizando, tá? Pensando nos 30% de brasileiros que se dizem evangélicos hoje, mais ou menos. Como que eu posso abençoar o meu ambiente de trabalho? Sabe o que você faz? Chega mais cedo amanhã e ora lá. Ora e declara que o seu trabalho é do Senhor Jesus. Tudo bem você chegar antes e orar.
É importante você orar nos ambientes onde você está inserido. Mas não é assim que você reconstrói os muros. Você pode propor para o seu superior hierárquico ou conversar com os seus subordinados e vocês vão ter uma reunião de oração uma vez por semana, para que aquele ambiente de trabalho ele seja cheio de uma outra estrutura de valores do reino de Deus. Se você conseguir fazer isso, ótimo, está tudo bem, me convida para ir lá um dia, eu vou. Mas não é assim que nós reconstruímos os muros. Os muros que nos protegem, que protegerão as suas famílias, que protegerão as pessoas que trabalham com você, que nem acreditam em Deus, tem a ver com valores mínimos e simples. Como nós sermos íntegros no nosso trabalho. Nós não admitirmos nem que passe perto a ideia de levarmos vantagem em um ou outro serviço. A excelência naquilo que você produz, de alguém ter pedido para você fazer algo e você fazer algo assim muito, mas muito melhor, que nem pediram para você simplesmente porque você está reconstruindo os muros da sua cidade, para proteção sua e das pessoas que cercam você. O mesmo pastor Tim Keller, a respeito do trabalho, olha o que ele diz. Ele tem um livro muito bom a respeito disso, quem quiser ler, fique à vontade, um livrinho de capa vermelha chamado Como Integrar Fé e Trabalho. Se os cristãos são motivados por virtudes diferentes, inspirados por uma perspectiva diferente da humanidade, estimulados por uma fonte diferente de sabedoria e apresentam-se para um público distinto, como se comportarão de modo diferente no trabalho? Gente, como? E é uma pergunta mesmo, e a gente pode ter alguma resposta aqui, outra acolá, mas são muitas dúvidas. Como podemos nos comportar de modo diferente, mas não diferente estranho? Porque a igreja, o evangelicalismo brasileiro entendeu por algum momento que ser diferente no trabalho é ser estranho. O pessoal vai sair para conversar na sexta-noite, no happy hour, eu não vou, porque a minha religião não permite. Eu não vou, porque... e aí a gente passa a se desconectar das pessoas, e quando a gente tem Jesus para apresentar para as pessoas, não tem ponte mais, não tem conexão mais, não tem vias pavimentadas mais, porque nós nos desconectamos delas. Não é esse tipo de vida estranha, mas como nós podemos, de forma sábia, prudente, equilibrada, para a glória de Deus, se comportar de modo diferente no ambiente de trabalho onde estamos inseridos. Eu quero convidar você a olhar comigo para o livro de Neemias. Eu quero apresentar 4 coisas que, do capítulo 3 ao capítulo 7 de Neemias, nós encontramos a respeito do trabalho. E a primeira delas é: quando você quiser reconstruir os muros, quando você quiser mexer em um vespeiro lá no seu trabalho, de coisas erradas, de coisas imorais, de coisas ilícitas, você vai ter a ajuda de muita gente, mas não de todos. Algumas pessoas vão querer ajudar você, talvez a maioria delas, mas alguns não vão querer ajudar você. E nós precisamos aprender a viver no ambiente de trabalho por princípios e não por emoções. Porque aqui, gente, nesse contexto aqui é muito fácil você viver por princípios. É muito fácil aqui você ficar bravo com alguém e não falar nada, e ir embora, engolir esse sapinho assim e ir embora. Mas no trabalho, de segunda a sexta, de segunda a sexta, de segunda a sexta, de segunda a sexta, ano após ano, após ano, após ano, é muito mais difícil engolir esses sapos. E ali, muitas vezes, nós revelamos coisas nossas de que nem nós gostamos. Mas existe um muro que precisa ser reconstruído. Existem muros que precisam ser reconstruídos. Você terá a ajuda de muita gente, mas não de todos. Olha o que acontece. A partir do capítulo 3 de Neemias, o texto conta para a gente a respeito da reconstrução dos muros, do mínimo do que essa cidade precisava, a cidade de Jerusalém. Aí eu vou mostrar para vocês alguns versículos aqui. Presta atenção nisso. Então, o sumo sacerdote
Eliasibe se levantou com os seus parentes sacerdotes e eles começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Olha só, a porta das ovelhas, quem reconstruiu? Os sacerdotes e os parentes dos sacerdotes. Olha só, beleza. Versículo 1. Versículo 2 a 3. Os homens de Jericó, outro povo, construíram o trecho seguinte. Isacur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta dos peixes foi reconstruída pelos filhos de Asenaá. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesesabel, fez os reparos, e ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa. A porta Gesana foi consertada por Joiada. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias, de Gibeon, e Jadom, de Meronote. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos do trecho seguinte. E Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Gente, esse monte de nome aqui que a gente não sabe quem é, sem pé e sem cabeça, eu estou lendo assim rápido, porque eu quero passar uma mensagem para vocês. O texto, ele quer dizer para nós aqui, o narrador, quando ele enche de informações, de nomes estranhos assim, ele não quer se aprofundar. Não interessa saber quem é fulano, quem é ciclano aqui. O ponto é, muita gente se envolveu. Muita gente se envolveu, porque era muito trabalho. Para reconstruir os muros de Jerusalém, precisavam de muitas pessoas, e essas pessoas se envolveram. Ótimo. Mas não todos. Eu quero destacar 2 casos aqui com vocês. Olha só, o primeiro deles. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. Gente, hoje, se você procurar uma obra de construção civil aqui em Curitiba durante essa semana, dificilmente você vai encontrar uma mulher trabalhando lá. Não é comum no nosso tempo. Nem no nosso tempo. Nesse tempo aqui da Bíblia, isso aqui é o incomum do incomum do incomum da bizarrice. Isso não existe. Uma mulher trabalhando na reconstrução dos muros não faz sentido nenhum. As mulheres deveriam estar sendo protegidas com seus filhos, porque os muros ainda não foram construídos. A cidade ainda está sob ameaças. Quem entrar, leva. Mas o que está acontecendo aqui? Todo mundo está ajudando na reconstrução dos muros. Salum teve a ajuda de suas filhas. Aqui, gente, eu entendo que nessa reconstrução dos muros nós precisamos da ajuda de todos, inclusive das pessoas que cercam você, que trabalham com você, das quais você talvez nem espera ajuda, por algum motivo ou outro. Mas a grande questão aqui que me deixa triste e me conduz a uma reflexão realista desse tempo e do nosso, está lá no versículo 5. Olha só, capítulo 3, verso 5. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa. Agora, olha isso. Mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. Quando você quiser reconstruir os muros do seu ambiente de trabalho, para a glória de Deus, algumas pessoas de quem você não espera ajuda ajudarão, mas as pessoas de quem você mais espera ajuda, ora, os nobres. Os nobres, pelo nome, nós entendemos que eram as pessoas que tinham um pouquinho mais de estrutura, talvez financeira, de estrutura de mobilização de pessoas. Se esses caras se envolvessem, o trabalho de Neemias e de seus supervisionados talvez fosse mais fácil. Mas eles não se envolveram. E isso me faz pensar, e eu queria convidar você a pensar, gente, muitas vezes nós esperamos no nosso ambiente de trabalho que algumas coisas se movam a partir de nobres. Você espera que os nobres, fulano é até discípulo de Jesus, ele é da igreja tal, eu vou esperar dele essa ação.
Eu sei que esse movimento aqui que a empresa está fazendo está errado, isso aqui é imoral, isso aqui é ilícito, mas eu não vou tomar partido nisso, porque eu vou esperar que o nobre tome essa postura. Mas esse texto está mostrando para mim e para você nesta manhã que provavelmente isso não vai acontecer. Quem é Neemias? Vamos lembrar. Neemias era sacerdote, Neemias era o profeta, Neemias era rei. Quem era Neemias? Ele era o copeiro do rei. Mas ele se investiu, ele olhou para a responsabilidade, para a demanda, e ele disse: Deus, conta comigo. Eu quero desafiar você. Talvez você não fez faculdade de reconstrução de muros. Talvez você não seja um engenheiro dessa área. Talvez você não conheça como isso funciona, que passos você precisa dar para que isso aconteça. Mas o que Deus precisa no seu ambiente de trabalho, para transformar o seu ambiente de trabalho, é da sua disponibilidade. É da sua disponibilidade. Uma segunda coisa que eu destaco aqui, além de você saber que nessa reconstrução muitas pessoas vão ajudar, mas algumas não, que você terá oposição. Olha que legal. Além de algumas pessoas não ajudarem, elas ainda vão querer atrapalhar. Você terá oposição e você precisará reagir a isso adequadamente. Gente, olha só, o que o texto diz para nós. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou feliz, porque afinal de contas alguém estava pensando em Jerusalém, é isso? Ficou furioso. Ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra em um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Versículo 8, capítulo 4. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Sambalate e o grupinho dele planejaram o seguinte, capítulo 4, verso 8. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Nós temos orado, temos pedido para Deus, para que essa igreja aqui que está nascendo, seja uma igreja moldada pela história que Deus conta a seu respeito, para o bem de Curitiba. E eu tenho certeza que em algum momento você pensou: como que uma igreja desse tamanho pode ser uma igreja para o bem de Curitiba? Não faz sentido. Se nós tivéssemos uma centena de pessoas, ou 1000 pessoas, ok, começa a fazer alguma diferença, mas algumas dezenas de pessoas não faz sentido. Faz sim, porque quando nós nos envolvemos no bom trabalho de Deus, da reconstrução dos muros, algumas pessoas, inclusive, vão querer se opor a nós. Uma igreja desse tamanho, querendo participar daquilo que Deus está fazendo. Mas olha a postura, a reação de Neemias. Neemias não fala mal de Sambalate. Neemias não manda matar Sambalate. Neemias não faz uma tocaia para pegar Sambalate ali à meia-noite. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Olha só, duas ações aqui extremamente importantes de Neemias. Eles oram a Deus, mas não apenas oram, eles colocam guardas de dia e de noite para serem protegidos do grupo de Sambalate. Irmãos, irmãs, essa oração que você faz chegando no seu ambiente de trabalho, ela é importante, mas ela é parte da história. Se você quer transformar o seu ambiente de trabalho, se você quer abençoar as pessoas que trabalham com você, que são subordinadas a você, você precisa, além de orar, ter atitudes coerentes em tempos de oposição. Oposição cultural, oposição ideológica. Você precisa ter ações coerentes. Que ações coerentes são essas? Ações de integridade. Ações que estão lá apontadas para nós na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 22 em diante, quando a Bíblia fala do fruto do Espírito.
domínio próprio, mansidão, amabilidade, paciência. Essas ações, elas são estratégicas. Só orar não dá conta de transformar o seu ambiente de trabalho. É isso que essa história aqui conta para a gente. Porque Neemias, ele ora o tempo todo, em 13 versículos, em 13 capítulos neste livro, você vai ver Neemias orando inúmeras vezes. Mas ele ora e age. Ora e intencionalmente age. Ora e estrategicamente age. Versículo 23 do capítulo 4, olha só. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa. Olha, gente, a posição de vigilância. Cada um permanecia de arma na mão e não a deixava mesmo quando ia buscar água. Sabe o que está acontecendo? Você, muitas vezes, entende que o seu ambiente de trabalho é um ambiente neutro. É um ambiente neutro e não é. Você está num ambiente onde a sua fé, ela está sendo o tempo todo provada, medida, e é esperado de você uma resposta coerente com aquilo que você acredita. Quando você está num ambiente desse, de segunda a sexta, não baixe a guarda. Assim como Neemias aqui, permaneça com a arma na mão, mesmo na hora de buscar cafezinho, mesmo na hora de conversar com aquelas pessoas que estão ali no cantinho, que sempre falam coisas que não têm muito a ver com os valores do reino de Deus. Quando você estiver no seu ambiente de trabalho, lembre-se, você não está ganhando dinheiro para o seu sustento, você está como discípulo, discípula de Jesus, em missão. Em missão. E entenda a importância da vigilância. Olha só. Lá no capítulo 6, verso 9, Neemias e os homens de Neemias estão vigiando, estão se cuidando. Mas olha o que ele diz, estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, agora, pois, fortalece as minhas mãos. Perceba, gente, anda junto para Neemias a necessidade de orar e de vigiar. Orar e vigiar. Uma vigilância assim real. Uma vigilância de verdade, com arma na mão. Não é orar e vigiar em oração. Não, é orar, para de orar agora e vigia. Vigia, toma cuidado com as conversas do seu ambiente de trabalho. Vigia. Toma cuidado com os acordos que você faz no ambiente de trabalho para favorecer um e desfavorecer outro. Vigia. É uma vigilância real, palpável, de coisas de verdade que requerem de mim e de você integridade, honestidade, excelência. Se nós formos uma igreja de pessoas que reconstroem os muros da integridade, da excelência, da honestidade, do amor, do respeito, da paciência, nós seremos uma igreja para o bem de Curitiba. Não tenho dúvida disso. Porque nós, inseridos onde estivermos, viveremos para a glória de Deus e para o bem das pessoas que nos cercam. Ainda, primeiro, para reconstruir os muros, lembrem-se, vocês terão ajuda, mas não de todos. Vocês terão oposição. E ainda, eu aprendo aqui que nós precisamos persistir. Por quê? Porque nós somos tinhosos? Porque nós somos duros mesmo? Não, não é por isso. É porque existem pessoas que precisam de nós. Pessoas que precisam de nós. Bênção na Bíblia, a palavra bênção é um presente de Deus, é algo de Deus, mas não é algo que Deus me dá para ficar comigo. Bênção na Bíblia é algo que Deus me dá para que, passando por mim, seja bênção na vida de outra pessoa, e passando por essa pessoa, seja bênção na vida de outra pessoa, e assim por diante. Olha só, fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, Neemias falando para o povo dele, não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e olha só, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas,
pelas suas esposas e pelos lares de vocês. Nós não vivemos, a partir da Bíblia, em uma sociedade individualista. Quando eu estou no meu trabalho, envolvido com 3, 4 pessoas que não necessariamente têm algo a ver com a minha família, eu estou em missão, reconstruindo muros para o bem dos meus filhos, para o bem da minha esposa, para o bem do meu lar. Quando você é íntegro a 300 quilômetros da sua casa, em uma reunião de trabalho, onde ninguém, absolutamente ninguém da sua família, do seu ciclo de amizade, vai ficar sabendo dessa reunião, e você ainda assim é honesto, é íntegro lá, o que você está fazendo é reconstruir os muros para a glória de Deus e para a proteção das pessoas que você mais ama. Quer proteger sua família? Quer proteger seus filhos? Reconstrua os muros. Reconstrua os muros da honestidade, da integridade, dos valores do reino de Deus. Eu ouço às vezes de algumas pessoas assim: não, Carlos, eu não quero ter filhos. Eu não quero ter filhos porque esse mundo, meu Deus, esse mundo é complicado. E como criar crianças, seres humanos, seres humaninhos, nesse mundo, onde já se viu, eu tenho medo. Mas você quer saber como você protege seus filhos, sua esposa, seu esposo? Você quer saber como você protege as pessoas quem você mais ama? Persista. Persista caminhando debaixo dos valores do reino de Deus, reconstruindo os muros, mesmo você não sendo sacerdote, rei ou profeta, você sendo copeiro do rei. Participe disso, para a glória de Deus e para o bem das pessoas que você mais ama. A escritora Dorothy Sayers, a renomada escritora inglesa, foi amiga próxima de C.S. Lewis. Em suas obras ela fala um pouquinho a respeito do trabalho. Ela diz: o trabalho é um meio de nos tornarmos úteis aos outros e os outros se tornarem úteis a nós. Nós plantamos e Deus dá o crescimento para a unificação da raça humana. Olha o que ela diz. Olha que bonito isso. É interessante, gente, porque se todos nós aqui sairmos agora com vários panfletos nas mãos, com camisetas dizendo que Deus é amor, e a gente entregar esses panfletos para as pessoas que estão na rua, isso tem algum valor. Mas a nossa capacidade de alcance e de subversão, ela será muito pequena. Agora, se nós pensarmos nas nossas profissões, inúmeras pessoas aqui da área da saúde, outros empresários, outros que trabalham em grandes empresas, no setor administrativo, outros professores, outras pessoas que trabalham... Enfim, nós estamos tocando, estamos conversando, estamos trabalhando e afetando quantas pessoas por semana? Você tem noção? Quantas pessoas por semana você afeta com o seu trabalho? Quantas pessoas esbarram em você? Quantas pessoas... Com quantas pessoas você conversa? Quantas pessoas você influencia? Gente, isso supera em muito o tamanho da nossa igreja, não é verdade? No nosso trabalho, nós podemos nos tornar úteis aos outros. Pense nisso. Persista, porque pessoas precisam de você. No seu ambiente de trabalho existem pessoas que estão tendo crises homéricas no casamento. E elas estão gastando tubos de dinheiro com psiquiatras, com terapeutas, e tem que se cuidar mesmo. Mas você está ali do lado delas. E Deus está dando a oportunidade para você nessa manhã de... Puxa, é verdade, é verdade. Eu preciso ser bênção, eu preciso ser luz, eu preciso reconstruir os muros lá, para a glória de Deus e para o bem dessas pessoas. Eu preciso ser útil. E uma última coisa, irmãos e irmãs, lembre-se que na reconstrução algumas pessoas irão ajudar, outras não. Você terá oposição. Persista, porque pessoas que você ama e pessoas que você nem conhece precisam de você. E lembre-se, reconstrua
E mesmo depois da reconstrução, siga vigilante. Siga vigilante. Olha só. Capítulo 6, verso 15. Olha só, gente, presta atenção nisso. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 anos, é isso? Em 52 dias. Gente, isso é um absurdo. Quanto tempo que os muros ficaram destruídos? 140 anos destruídos. Os muros, a cidade sendo saqueada, sendo queimada, Jerusalém, os judeus passando vergonha e sofrendo terrivelmente. Um homem, Neemias, copeiro do rei, nada demais, copeiro do rei, ele se coloca na brecha, ele se disponibiliza diante de Deus e Deus o usa poderosamente. E em 52 dias, o inesperado acontece. Os muros são reconstruídos. Olha só, isso acontece mais ou menos, Elul, no nosso calendário hoje é entre agosto e setembro. E se você se lembrar do que eu falei na semana passada, para quem estava aqui, em novembro e dezembro, mais ou menos, entre novembro e dezembro, Neemias recebe as notícias de que Jerusalém está destruída. Mais ou menos 4 meses depois, entre março e abril, Neemias conversa com o rei e pede o favor do rei. Entre 4 e 6 meses depois, o muro está reconstruído. Eu queria que você olhasse para a nossa igreja, para essa estrutura aqui, para essa comunidade local, não com a régua da nossa cultura atual. Porque a nossa cultura atual fala em sucesso, fala em estrutura, fala em dinheiro, fala em realização. E aí você olha para esse lugar, com essas paredes inacabadas, e você diz assim, a gente não está bem. Ou assim, vai melhorar, mas ainda não estamos bem. Eu queria que você não olhasse dessa forma. Eu quero que você ajuste a sua perspectiva e que você entenda que se Deus usou Neemias, Deus usou as filhas de Salum, Deus pode nos usar, ainda que não existam nobres aqui, para reconstruir os muros em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram sobre isso, de que os muros estavam reconstruídos, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas, com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Gente, é isso que vai acontecer. Não é para a sua glória. Quando nós nos envolvemos naquilo que Deus está fazendo, no trabalho, onde estamos inseridos, as coisas acontecem, Deus ele abençoa, os muros são reconstruídos, e as pessoas olham e falam assim, puxa, você conseguiu mexer nesse vespeiro? Mas fica claro até para essas pessoas de que não foi você, foi alguém maior, foi Deus que interviu, porque não tinha o que fazer. Olha só, depois que o muro foi reconstruído, e eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas, para governar Jerusalém. Encarreguei o meu irmão Anani, e com ele Ananias, comandante da cidade, pois Ananias era fiel e temente a Deus mais do que a maioria dos homens. Agora presta atenção nisso. Eu lhes disse, as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. Olha só, gente, olha que recomendação mais simples do mundo e faz todo sentido para a gente. Enquanto o sol não estiver alto, ninguém abre os portões. Os muros foram reconstruídos. O texto não fala para a gente a qualidade dessa reconstrução, né? Estava tudo perfeito já, ou se ainda era uma reconstrução tanto quanto precária, nós não sabemos. Mas o fato é que os inimigos ainda estão às portas. Nós precisamos seguir vigilantes. Essa reconstrução, ela não para por aqui. Nós precisamos ter cuidado. Então, não abram as portas, não abram os portões, enquanto o sol não estiver alto. Porque então, estaremos um pouco mais seguros. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas,
alguns em seus postos no muro, outros em frente à sua própria casa. Irmãos, irmãs, se as coisas no seu trabalho estão legais, estão ok, siga vigilante. Não abra os portões enquanto o sol não estiver alto. Ok? Porque no seu ambiente de trabalho não são os valores cristãos que imperam. Hoje nós vivemos numa sociedade que ela é considerada pós-moderna ou pós-cristã. Isso significa que no seu ambiente de trabalho não são os valores cristãos que coordenam, que norteiam as relações ali. São os valores culturais, do cada um por si, do vença, conquiste e apareça, os valores de você plantar, colher e então você ter credibilidade para falar. Lembre-se de que não são os valores cristãos do amor, do perdão, da paz, da justiça, da alegria que imperam no ambiente de trabalho onde você está inserido, por melhor que ele seja. Por isso, não deixe de vigiar. Vigie e siga ornamentando, reconstruindo os muros para a glória de Deus e para o bem dos outros. Voltando para Dorothy Sayers, eu queria que você imaginasse comigo uma cena, que você usasse um pouquinho a sua imaginação aí. Vamos lá? Vocês que são bem criativos aí. Imaginemos que todo mundo pedisse as contas do trabalho hoje mesmo. Amanhã, no caso, né? Hoje seria um pouco difícil. Imediatamente, todo mundo pedisse as contas do trabalho. O que aconteceria? A vida civilizada desapareceria imediatamente. Os mantimentos sumiriam dos supermercados. A gasolina secaria nas bombas. As ruas não seriam mais patrulhadas e os incêndios consumiriam tudo. Os sobreviventes, se houvesse, logo se juntariam ao redor das fogueiras, dormindo em cavernas e vestindo-se de peles de animais. Agora preste atenção nisso. A diferença entre um deserto, essa imagem que ela está construindo aqui dos sobreviventes, a diferença entre um deserto e a cultura é simples. É o trabalho. É o seu trabalho. É a capacidade que você tem de ser útil na vida de outra pessoa pelo dom que Deus deu para você exercer para a glória dele e para o bem de outras pessoas. Se todos nós parássemos de trabalhar e continuássemos tendo as igrejas elas ficariam como que quase sem função. Porque nós estaríamos reunidos o tempo todo e essa capacidade de alcance, de construção, de desenvolvimento e de criação seria cerceado de nós. Deus nos deu o privilégio, gente, de forma inteligente, criativa, de reconstruirmos os muros. Eu quero desafiar você aqui nessa manhã a olhar para a realidade do deserto, onde nós estamos todos juntos em volta de uma grande fogueira com peles de animais, vestido com pele de animais, e está todo mundo sobrevivendo como animais. Ou que você olhe para outra estrutura aqui, onde existem pessoas que amanhã bem cedo vão viajar porque tem uma reunião em outra cidade. Existem pessoas aqui que vão dar aula e influenciar muita gente. Existem outras pessoas aqui que estarão vendendo e comprando e se relacionando com umas centenas de pessoas em um só dia da semana. Olhe para essa diversidade cultural e não enxergue que isso é o seu sustento. Porque quem sustenta você é o Senhor. Olhe para o seu trabalho como o bom trabalho que Deus está fazendo na terra,
E Ele dá o privilégio a você de participar, para abençoar outras pessoas, para que você seja útil para outras pessoas, para que outras pessoas sejam úteis a você. Nesse sentido, o que a gente pode levar para casa, para a gente pensar, refletir, hoje, durante essa semana? Primeiro, quais valores precisam ser reconstruídos em seu ambiente de trabalho? Pensa aí, quais valores precisam ser reconstruídos? E se você já viu a construção de um muro, ou a reconstrução de um muro, você sabe que 52 dias foi um tempo bem bacana. Mas se você acompanhasse essa construção hora após hora, você veria que as coisas são simples. É um tijolo em cima do outro, aí de repente não encaixa, você precisa usar da criatividade ali para fazer as coisas darem certo e esse muro ser de fato levantado. É um trabalho lento, é um trabalho de muito cuidado. Quais valores precisam ser reconstruídos no seu ambiente de trabalho? Ainda, a reconstrução dos valores em seu ambiente de trabalho é proteção às pessoas que você mais ama. Lembre-se disso. A nossa cultura, ela nos empurra, ela nos pressiona para que sejamos não moldados por ela, mas deformados por ela. E você não tem opção. Ou você é deformado por essa cultura, ou você é deformado por outra cultura. A única saída que nós temos é sermos moldados pela história que Deus conta a nosso respeito. E quando somos moldados por essa história, nós somos de fato aquilo que fomos criados para ser. E quando somos aquilo que fomos criados para ser, em nossos ambientes de trabalho, enquanto estamos indo e vindo, atuando com integridade, com excelência, com amor, paz, justiça, alegria, nós estamos fazendo isso para o bem das pessoas que mais amamos. Nós estamos protegendo os nossos filhos, protegendo os nossos cônjuges, protegendo os nossos lares. E por último, Jesus reconstruiu o muro que nós destruímos com nossa desobediência. Essa história de Neemias aqui não é... Neemias não é o herói dessa história. A partir da grande história. O herói da sua história, da reconstrução dos muros do seu ambiente de trabalho, não será você. Jesus reconstruiu o maior muro da história, que eu e você tínhamos derrubado por causa do pecado, por causa da nossa desobediência. E Jesus nos conduz nesta manhã ao cultivo e não à aridez do deserto. Na aridez do deserto você pode até sobreviver. Você pode até viver, você pode caçar, você pode até sobreviver naquele lugar. Mas não foi para este lugar que o Senhor Jesus morreu na cruz e sonhou para que eu e você tivéssemos inseridos hoje. Jesus morreu na cruz, antes de morrer ele disse: está consumado. Essa frase, ela reverbera no tempo e no espaço, na história, e ela nos alcança aqui nessa manhã, e ela está dizendo para mim e para você: está consumado, vocês não precisam mais viver na aridez do deserto, vocês não precisam mais trabalhar com os muros destruídos, completamente expostos, sem proteção alguma, vocês podem reconstruir os muros, porque eu venci a morte, e eu reconecto vocês a uma vida de cultivo, e não a aridez do deserto. Vamos orar? Deus de infinita graça, nós pedimos nesta manhã que o Senhor nos encha, Pai, com a sua presença, com a capacitação do seu Espírito Santo, para que mesmo nós, não sendo as pessoas mais capacitadas para esta obra, que mesmo assim o Senhor nos use,
como o Senhor usou Neemias, como o Senhor usou tantos homens escritos ali no livro de Neemias, como o Senhor usou as filhas de Salum, como o Senhor usou pessoas de quem não se esperava, tantas ações transformadoras. Usa-nos, Pai, usa-nos no seu bom trabalho, usa-nos, Deus, no bom trabalho da reconstrução dos muros para proteção do seu povo. Usa-nos, Pai, usa-nos. Deus, por favor, neste momento eu oro para que o Senhor traga a memória dos meus irmãos e irmãs, pessoas com quem elas trabalham, com quem nós precisamos nos conectar, na direção de quem nós precisamos reconstruir os muros. Faz isso, Pai. Coloca, Deus, pessoas especiais em nossas mentes neste momento, e dá-nos ousadia a partir do Seu Espírito Santo para nos mover na direção delas, das situações, para a Sua glória e para o bem dessas pessoas, em nome de Jesus.